Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Colocou ali na zona de classificação para Libertadores ano que vem, é a meta pelo menos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vai de acordo com aquilo que o São Paulo estipulou como meta econômica nesta temporada. Mas claro, o torcedor quer muito mais, o Zubeldia quer muito mais e ele está na semana preparativa para a estreia contra o Sport no sábado, 18h30, no Morumbi, o Sport que retornou à primeira divisão nesta temporada. No sábado, lá mesmo no Morumbi, teve um jogo treino com o São Bernardo da Série C, São Bernardo, bom time do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos, com um chamado time titular, mas muito desfalcado, né? Sem o Caleri, que está fazendo um trabalho de recuperação física, sem o Lucas Moura, que está tentando se recuperar para poder jogar, se não a estreia do Brasileiro, na outra semana contra o Tajeres pela Libertadores, e sem o Bobadilla e o Ferrarese. O Ferrarese tem sido titular no esquema de 3 zagueiros. 1-0 São Paulo, gol do André Silva. Já no segundo tempo, um time completamente diferente, aí a base fez a diferença. O Lucas Herrero, que é o ponta direita, o Rian Francisco e o Matheus Alves fizeram os 3 gols da vitória por 3-2. Isso mostra o quanto esses garotos estão pedindo passagem, pelo menos para constarem em banco de reservas aí no decorrer da maratona que o São Paulo tem pela frente. O Lucas Moura, como eu disse, está numa semana decisiva. 3 semanas, 2,5 era o prazo inicial, embora o São Paulo não divulgue oficialmente. Se der 2,5, ele tem até alguma chance, mas como o jogo foi antecipado para sábado, talvez essas 24 horas façam diferença. Se não, ele fica para o jogo contra o Tajeres, o que é mais certo para deixar ele mais confortável nesta recuperação. E aí o Zubeldia vai estudar quem pode substituir o Lucas Moura na estreia do Brasileirão. Bobadilla e Ferrarese têm previsão de chegada aqui na quarta-feira, depois da última rodada desta semana das eliminatórias sul-americanas. E esta semana, ainda nos bastidores, deve sair o anúncio oficial da renovação de contrato com a Superbet até o ano do centenário, até 2030. Ô, Oscar, você falou uma das primeiras perguntas do Plihal que mudou muito rápido, né? Foi assim, questão de uma semana. Mudou dessa forma rapidamente porque era o São Paulo ou mudaria se fosse outro time brasileiro também? Acho que mudou porque era o São Paulo, né? Porque era o São Paulo, porque é o clube do meu coração, é da minha família. E quando você vê filho te falando pra pai, vai jogar no São Paulo, minha mãe, que é São Paulina também, eu acho que isso aí deu uma mudadinha de ideia na época. Eu conversei bastante com a minha esposa, lógico, que a gente estava muito tempo longe e voltar pro Brasil não ia ser uma tarefa muito fácil, principalmente com os filhos, 3 filhos, tem uma mudança muito grande, então, mas no fim deu tudo certo e tá dando certo. Quando você saiu, a relação com a torcida era de porta de CT, deles acompanhar às vezes o treino, ou de arquibancada quando você jogava. A relação à sua volta é uma relação de rede social, do pessoal tentar o contato ao máximo. Isso para você foi uma grande transformação, essa aproximação das críticas e dos elogios ali quase que instantaneamente. Acabou o jogo, a rede social já está pipocando de elogios, como citou o André contra o Corinthians, e às vezes quando não joga tão bem, de pô, Oscar, isso vale para você, para qualquer jogador. Você sentiu essa diferença também? Na verdade, essa diferença eu não senti, eu sinto zero, porque nas redes sociais eu tenho um pessoal que cuida das minhas redes sociais, então eu não olho isso. Então, mas lógico que eu sinto, acho que mais no dia a dia, mas o que eu senti no dia a dia foi só elogios até agora, então lógico que isso é consequência do seu trabalho. Se você sabe que você dá o seu melhor, independente se ganha ou perde, você tem que tentar dar seu melhor sempre. Então, como desde a minha chegada eu estou tentando dar o meu melhor, estou tentando fazer o time jogar melhor, porque foi para isso que eu vim, para fazer o time jogar melhor, para criar mais jogadas, então estou tentando o meu melhor. E daí o reconhecimento no dia a dia está sendo bem legal. A reconquista da torcida foi muito rápida, né? Talvez até mais do que as pessoas pensavam. Como é que você definiria a sua relação não com o clube? Porque ali houve uma questão de litígio, era uma outra galera na parte diretiva, tal, enfim. Nem sei se vale a pena a gente retomar essa conversa, essa história, porque a gente já falou sobre isso muitas vezes. Mas a tua relação com o torcedor de 2009 até o momento que você regressou agora, como é que você definiria? Não, acho que foi uma reconquista porque eu acho que esse torcedor, acho que quem acompanhou essa história no passado sabe que não foi uma decisão complicada na época, mas não que não deu tempo de eu jogar. Eu acho que por eu ter feito muito sucesso
no Inter, no Chelsea, ter jogado muito bem na China, acho que ficou esse sentimento de ele poderia ter jogado também assim no São Paulo. Então essa volta minha, eu tá começando bem e dando o meu melhor aqui, eu acho que essa reconquista, ele tá jogando bem aqui também. Então acho que ele é mais um alívio pro torcedor, um alívio para mim, pra gente tá se reconectando de novo, então tá sendo bem legal e eu espero que não fique só nos bons jogos. Eu acho que a gente espera, lógico que é difícil, a temporada é longa, mas a gente espera conquistar títulos aqui. E quando você chegou, inclusive, na sua apresentação, você fala da Libertadores. Você sabe da relação histórica que tem o São Paulo com a Libertadores, o sonho de voltar a conquistar esse título. Agora já foi o sorteio. Tem times muito fortes, especialmente os brasileiros, né? Você acha que o São Paulo está numa primeira prateleira de favoritos? Ainda tem o que fazer para chegar lá? Como elenco, falta alguma coisa? Em que lugar, se fosse uma corrida de Fórmula 1, assim, onde estaria o São Paulo largando nessa corrida? Eu acho que, se for falar de Libertadores, o São Paulo sempre larga na primeira prateleira. Acho que o ano passado ninguém apostava no São Paulo. Tinha times muito melhores também, que estava mais estruturado, como Botafogo, Flamengo. Tinha outros times estavam muito melhor o ano passado do que estão esse ano. E o São Paulo chegou numa semifinal contra o Botafogo, que foi o melhor time da América o ano passado, perdeu nos pênaltis por detalhe. Então, lógico que agora é outro elenco e a gente espera tá brigando até o final na Libertadores também. O que você achou do grupo? Não, o grupo já, como eu falei, o grupo já chegou... Não, o grupo da Libertadores. Do grupo da Libertadores é um grupo difícil. A estreia já é uma estreia bem difícil, contra Tajeres lá fora, que sempre complicou pro São Paulo. Então, a gente está focado primeiro nesse jogo. Lógico que a gente tem o Sport antes, que também é estreia do brasileiro. Só que a gente sabe que esse jogo vai ser muito difícil e a gente tá bem focado para trazer um bom resultado de lá. Mas no geral, assim, o fato de não ter nenhuma viagem tão distante, você tem Lima, que é longinho, mas não é... 7 horas. E imagina o São Paulo vai fretado e tal, enfim. E aí, 2 times que o São Paulo, enfrentou no ano passado, sim, né? O Tajeres. Primeira vitória da história do São Paulo contra eles no Morumbi. No Morumbi, e a única derrota na temporada passada, na Libertadores. Exato. Passada. E o terceiro adversário? Libertad. O Libertad, que não tem uma torcida muito numerosa, mas todo ano disputa a Libertadores, quer dizer, está acostumada a jogar o torneio, né? Eu acho que os 3 jogos vão ser difíceis, acho que é um grupo difícil, mas vai ser bom pra gente, vai ser bom. É bom jogar contra time que é cascudo na Libertadores, que se você vai muito bem na Libertadores, te dá mais corpo, o time tá preparado para ir bem nesse bom jogador veterano, né? No Libertad, o Cardoso e o Roque Santa Cruz, que tem 43 anos, 10 a mais do que você, e Barcos e Guerreiro no Alianza Lima. Mas o ano passado eu assisti alguns jogos aí da Libertadores, o Roque Santa Cruz, eu vi alguns jogos, não é bobo não, por mais que seja... Estão com uma idade mais velha, esses caras continuam jogando bem. Libertadores, Champions League da Europa, Champions League da Ásia, a sua experiência está bem diversificada aí, né? Quais são as diferenças, assim, desses torneios continentais, como ambiente, como nível, né? Que experiência você traz também do que você adquiriu lá fora? Eu acho que a Champions, lógico que a Champions League não da Ásia, o Champions League normal, quando eu joguei com o Chelsea, é o campeonato mais difícil que tem, mas é o campeonato que é muito mais jogado. É um campeonato que você joga contra os melhores times de cada país lá da Europa, então todos os times têm muita qualidade. E o da Ásia também é muito parecido, lógico, o nível bem superior, mas os times asiáticos também gostam de jogar bastante com a bola. Os japoneses, os coreanos, eles jogam bastante com a bola. E aqui é outro nível, aqui é mais aguerridos, tem que jogar mais na malandragem também, porque tem jogo que você ganha na malandragem, ganha na raça, então é um pouquinho diferente a Libertadores. Deve ter uma torcida grande para não ter que pegar altitude, que é algo que você não pegou muito nessas outras... Que você corre, se pegar um bolinho, vai lá na frente, para jogar 4.000 metros deve ser a experiência, pra gente que cobre é horrível, para quem joga deve ser terrível. Também já pegou alguma grande altitude? Eu joguei com o Inter, a gente jogou contra o The Strong. Também é a mesma coisa. Mas a gente com o Inter na época a gente se deu bem lá, empatou lá, e em casa a gente ganhou, então a minha experiência com a altitude até que foi boa.
pensando no perfil do time titular do São Paulo, você vê muitos jogadores experientes, você acabou de falar da importância de você ter casca na Libertadores, menos de 30 anos, quem? Do time titular? Time titular? Alan Franco, talvez? Não, é mais. Eu acho que o Alan tem 29. Depois... Pensando na Libertadores, que é um torneio, um tiro mais curto, 28 tem o Alan Franco. Pode ser interessante. Você acha que esse time tem mais cara de torneio com mata-matas do que propriamente um campeonato mais largo, tipo brasileiro, de 38 rodadas? Não sei, a gente vai ter que ver durante a temporada, mas a gente tem, acho que não pode ter, lógico, que só 11 jogadores. Acho que para ganhar o Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, você tem que ter um elenco, porque como vai ter muitos jogos em curto período, é difícil contar só com os titulares. Acho que por isso que o São Paulo tá tentando montar um time, um elenco forte, porque pode acontecer não só por cada 3 dias ter jogo, mas acontecer alguma lesão de algum jogador importante. Mas com certeza, os jogadores mais experientes nesses jogos que é mata-mata, tem um lado positivo, porque já é acostumado a jogar esses jogos, e então tomara que esse ano a gente possa ir bem. Pensando no time titular, na base do São Paulo, você vê disparidade de algum adversário em relação ao São Paulo? Alguém muito à frente do São Paulo? Na Libertadores? Não, no geral. Não, eu não vejo muita frente. Eu acho que a gente, principalmente aqui os dois que estão na finais do Paulista, a gente jogou de igual para igual. O Corinthians a gente ganhou em casa. O Palmeiras, que é uma grande força do futebol brasileiro, a gente fez 2 jogos, um foi 0-0, o outro com um pênalti muito polêmico, que a gente poderia ter ganhado também, que a gente estava melhor na partida. Então, meu parâmetro nesses 2 jogos, que são, para mim, que eram os mais difíceis, a gente foi muito bem. Então a gente espera também fazer isso contra os melhores times do Brasil esse ano. Você deu a deixa no lance do pênalti no Vitor Roque, do suposto pênalti no Vitor Roque. Ali no campo dava para perceber facilmente que não tinha sido? Ali eu tava, bem nessa hora eu abri pro Rafa tocar para mim, e quando eu vi da posição que eu tava, eu já vi que o Vitor Roque meio que joga o pé. E ele até desiste do lance, porque ele adianta um pouquinho a bola. E daí o Veiga, o Roque até pensa que ele meio que se jogou, que o juiz ia dar meio que um amarelo para ele. Dali eu não achei que foi pênalti. Daí quando eu vi ele marcando, eu falei, pô, vai ver o VAR, né? Porque dali de onde eu tava, pareceu que ele que bateu a perna no Arboleda. E não que o Arboleda, porque ele deixou a perna ali e já tinha adiantado a bola. Mas acontece, isso aí é decisão O Arboleda passou por mim esses dias, depois do pênalti, abriu o vidro lá na saída, ficou lá na porta do CT. Eu falei, é verdade que você falou para os jogadores, fiquem tranquilos, ele não vai dar o pênalti, que não foi, pode ficar tranquilo, é isso mesmo, né? Ele falou dentro de campo, falou, não toquei nele, ele já adianta a bola, rela em mim, mas eu não toquei nele, ele fica tranquilo e tal. A gente tava ali meio que confiante que não ia ser pênalti, mas acabou sendo, e a gente acabou perdendo no detalhe aí, né? No intervalo vocês constataram que não foi pênalti. Com que cabeça que vocês voltaram pro segundo tempo? A gente voltou com a cabeça que a gente sabia que daí ia ser mais difícil, porque o Palmeiras ia começar a jogar no contra-ataque, é um time que se defende bem, mas a gente sabia que um lance complicou a partida, mas que a gente tinha que tentar dar o nosso melhor e tentar fazer o gol de empate para tentar levar para os pênaltis. A maior surpresa naquela semifinal, na escalação do São Paulo, foi a tua escalação como segundo jogador em meio campo. Alisson e você fizeram um ótimo jogo no Allianz Parque. Você se sente super bem ali? Se o Zubeldia precisar muitas vezes de você naquela função, beleza? No Chelsea algumas vezes eu joguei ali. Na China, lógico que como estava muito longe, eu jogava de vez em quando ali também. Mas lógico, é uma posição que quando o time está encaixado, é muito mais fácil de jogar, porque eu sempre pego a bola de frente. Então, e quando está com 3 zagueiros, facilita bastante para mim também, porque eu sei que se eu for um pouquinho para frente, tem 3 zagueiros ali, tem mais 2 lateral, então defensivamente a gente fica bem forte. E não é que eu também não sou um jogador que marca, eu também ajudo na marcação, o Alisson também estava me ajudando bastante. Então a gente tinha o Lucas, o Luciano também, que são um cara que chega. Eu acho que é uma posição que eu me dou bem também, foi muito bem, realmente o nosso time foi muito bem contra o Palmeiras, estava jogando muito bem. E caso precisar dessa formação, eu
eu sempre estou ali para ajudar, independente se é no meio, se é de ponta, se é de número 10. Acho que eu tenho essa característica de jogar em algumas posições e tentar dar o meu melhor. A gente hoje não vê mais muito treino, né? Então a gente conta muito com o que vocês passam pra gente, especialmente da característica do treinador. A gente sabe que o Zubeldia, a gente vê ele muito pilhado ali na beira do campo. Mas no dia a dia, ele é um cara que, por exemplo, essa questão, você se sente mais à vontade aqui, ele dá essa abertura para vocês, especialmente os mais experientes, tem esse diálogo, gosto aqui, não gosto aqui, ele é mais aberto nessa direção? Tem esse diálogo, ele é um cara bem tranquilo e é um cara que quer ganhar, ele tenta fazer o melhor para a equipe. Acho que, especialmente nesse jogo contra o Palmeiras, ele achou que dessa forma a gente iria fazer um bom jogo e poderia muito bem ganhar o jogo, e era realmente o que estava acontecendo. Acho que no primeiro tempo, tirando o pênalti, a gente jogou melhor que o Palmeiras e estava indo, né, estava crescendo cada vez mais na partida, mas aconteceu o pênalti. Mas o jeito que ele fez a formação, o jeito que ele sempre conversa com os jogadores, é um jeito que tenta fazer o melhor para a equipe. Esse jogo ainda teve uma dificuldade extra, que foi a tua terceira experiência num campo sintético, né? Você havia, na primeira fase mesmo, contra a Portuguesa, jogado alguns minutos, jogou alguns minutos contra o Palmeiras no Allianz Parque e esse jogo quase inteiro. Você ficou até o final do jogo contra o Palmeiras? Joguei até o final. Bom, jogou os 90 e poucos minutos, quase 100 minutos. E sabe que no Campeonato Brasileiro existem outros campos sintéticos, inclusive do atual campeão do Botafogo. E você, coisa de um mês atrás, fez parte da cruzada de jogadores importantes do futebol brasileiro que se colocaram contra a ter que jogar nesse tipo de piso. Qual que você acha que é o próximo passo que essa legião importante de jogadores precisa tomar? Esse é um assunto delicado. Como eu cheguei agora, e para mim, lógico que eu não tenho muita experiência no sintético, então foi as minhas primeiras experiências. Eu acho que o primeiro jogo completo foi esse contra o Palmeiras, e não é a questão de ser contra o Palmeiras. Eu acho que o gramado sintético é muito complicado. Como, por exemplo, o Lucas machucou o joelho porque bateu o joelho no chão. Lógico que tomou algumas faltas, que é normal de futebol, mas machucou o joelho porque o chão é muito duro e se fosse um campo natural, provavelmente amorteceria. Provavelmente não ia machucar tanto assim. Então acho que essa questão de lesões, acho que é isso que a gente mais está contestando, mais está falando, que a gente sabe que está tendo muitas lesões além do futebol. É um futebol diferente. Acho que a grama fica muito mais rápida, muda algumas características do jogo que não é igual à grama normal. O dono do campo leva muita vantagem, você acha? Leva porque ele é acostumado a jogar ali, né? Ele corre os mesmos riscos, né? Exato, corre os mesmos riscos, mas aí a vantagem técnica você acha que é grande? É algo que pode desequilibrar um jogo? Não é uma vantagem técnica. Eu acho que eles são acostumados a jogar sempre num campo normal. Quando você vai jogar contra uma equipe que é uma equipe boa, que já é acostumada a jogar num gramado sintético, eles têm são favorecidos aí um pouquinho porque a gente não é acostumado e as equipes normalmente não jogam, e eles jogam todos os jogos, então... Você acha que essa discussão, então, ela passou do ponto que vocês queriam porque ela saiu da questão do gramado, do conforto e dos riscos para uma questão clube contra clube? Exatamente, eu acho que o que estava se manifestando é nessa questão do gramado, e daí começa a ficar clube contra clube, e daí presidente, diretor começa a falar coisas que começa a ter um conflito de clube contra clube, que não é essa questão da manifestação. Como é que você interpretou a declaração da Leila, que a queixa parte especialmente de jogadores já mais velhos, que já poderiam ter se aposentado, se estão reclamando do campo aqui, que ficassem jogando na Europa? Não era nem o teu caso, porque você não estava na Europa, né? Não, acho que é os jogadores mais velhos, porque os jogadores mais velhos têm mais experiência, já é mais rodado e tem mais voz. Eu acho que não tem como o menino da base que não tem voz nenhuma, que nem joga, reclamar. Então acho que isso aí é uma questão de lógica. Acho que a Leila dá umas declarações polêmicas normalmente, então acho que... Mas não é isso, a gente tem que respeitar, lógico que tem que respeitar o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Mineiro, tem que respeitar os clubes Mas não é, a questão é nessa questão de mudar o jogo, de machucar. Eu acho que a gente está batendo mais nisso. O Lucas chega ao ponto de dizer que para ele é outro esporte, o jogo no sintético. Você corrobora com esse pensamento do Lucas? Como eu falei, é diferente. É um jogo que muda bastante.
É um gramado que não é o normal que a gente costuma jogar. É um gramado que é muito mais rápido, que escorrega mais, então você tem que tomar mais cuidado também para não se machucar, então é bem diferente. Joga meio receoso? Você joga meio receoso. Joga. E depois do jogo, normalmente quando joga lá, você fica com algumas dores que normalmente você não tem. Né? Isso todo mundo que joga nos campos sintéticos brasileiros e vem aqui participar ou do Bola da Vez ou do Resenha fala que realmente termina o jogo completamente descadeirado. Exato. Os campos da Inglaterra a gente conhece, a gente vê aqui toda semana. Na China os campos eram naturais, bons? Na China eram naturais e, lógico, você pegava alguns campos que não eram tão bons, né? Mas normalmente era grama mas a maioria dos clubes lá tinha campo bom. Então eu quero, já que a gente tocou em China, eu quero entrar no tema China, mas começar do final. Porque você falou aqui do público brasileiro caloroso, do dia a dia. As imagens da sua despedida rodaram o mundo. Você muito emocionado, muita gente emocionada na torcida. Te surpreendeu que fosse tão emocionante assim para todo mundo aquele último momento lá? Foi meio que natural porque a torcida não sabia se eu ia ficar ou ia sair. Entendi. E eu também não sabia se eu ia continuar mais um ano. O Xangai queria que eu ficasse mais um pouco lá. E daí o último jogo acabou sendo em casa, da Champions da Ásia, e eu acabei fazendo gol. E daí ficou meio que uma despedida natural ali. Daí a torcida viu eu emocionado, lógico. Depois de tanto tempo jogando lá, eu tenho um carinho enorme pelo Xangai, pela torcida lá. Então foi bem emocionante. Porque a gente ouve assim, muita gente fala, puxa, na hora que todo mundo foi pra China com aqueles salários absurdos, muita gente foi, tô usando todas as aspas aqui, roubar. Né? Porque, salário bom, mas os caras não vão cobrar, sei lá o quê. E quando a gente conversa, cara, o Oscar é o oposto do cara que veio roubar. O Oscar que veio correr até o último dia e tal. E todo mundo fala isso de você lá. Quer dizer, você encarou como a minha vida agora é aqui, então eu vou dar a minha vida aqui. E talvez isso explique um pouco dessa relação com você de todo mundo lá, né? Exato. E eu acho que quando começou a China, deu esse boom, como é a Arábia Saudita hoje, né? Começou a trazer jogadores da Europa com salários enormes, e quando eu cheguei lá, lógico que foi uma mudança de vida para mim completamente. Só que eu cheguei lá, lógico que eu também queria conhecer o país, conhecer a cidade, que é uma cidade incrível, só que eu queria jogar, eu tinha que mostrar que eu queria jogar, então desde o começo eu sempre dei o meu melhor lá e criei esse respeito enorme pela torcida, pelos fãs. Acho que não só do meu time, os fãs dos outros times, jogava todos os jogos, sempre dava o melhor, sempre mostrava um futebol muito bonito, então eles sempre aplaudiram. Tanto a torcida do Xangai quanto as outras equipes sempre respeitou bastante o meu futebol lá, e por isso que eu tenho esse carinho enorme pelas pessoas da China. Manter a chama da competitividade alta durante esse tempo todo era um desafio constante para você? Era um desafio, era uma coisa e era uma coisa que me motivava lá. Então eu estava... E todos os jogadores que, como mudava bastante, chegavam jogadores lá, eu sempre falava, na China não é fácil, na China tem que jogar também, porque muitos jogadores vão lá achando que é fácil jogar e acaba não jogando. Quebra a cara. Quebra a cara. Então, eu sempre quis estar na Champions da Ásia, tá vencendo o campeonato, então isso me ajudou bastante essa competitividade que eu tenho no futebol me ajudou bastante também. Acabei de ver uma fotografia sua abraçado com o Hulk. O Hulk já era teu parceiro antes de seleção brasileira, os dois, inclusive, jogaram uma Copa do Mundo juntos. O Hulk irá participar deste Bola da Vez, Hulk de imenso sucesso no futebol brasileiro. Tomara que você trilhe o caminho dele. Mas isso é legal de falar, porque assim, a volta do Hulk da China, ela é cercada de muita desconfiança. Então, quando você olha hoje o Hulk, assim, os melhores jogadores do Brasil, desde que o Hulk voltou, ele tá no pódio, no mínimo. Talvez seja o melhor até. Não, o mais decisivo, fácil. Então, e isso passou pra você, assim? Você chegou a falar com ele? Como é que foi essa volta? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Não, lógico que deu boas-vindas pra mim aqui. Lógico que o Hulk também conhece a minha história e a gente é muito parecido na parte de ser competitivo. Sim. A gente era do mesmo time lá e a gente sempre foi muito competitivo, não só nos treinos, nos jogos. Então, quando o Hulk veio pra cá, pro Brasil, eu sabia que o Hulk ia se dar bem, porque eu sei o tanto que ele se cuida, o tanto que ele é competitivo, e ele mostrou durante
os anos no Atlético Mineiro lá. E eu espero mostrar aqui também no São Paulo. Falamos do Hulk, o Hulk vai falar agora no Bola da Vez. Isso, vai participar. Acabou, mas assim, comecinho do programa, chegou o vídeo dele. Vamos acompanhar. Fala, os craque! Espero que você esteja bem, meu irmão. Vi que você tá muito feliz por retornar ao futebol brasileiro, tá perto dos seus familiares, então desfruta. Cara, lembra que ele... O que você acha dessa notícia? Deixe nos comentários.